Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição e no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Sem muitas enrolações, pessoal, vamos pro vídeo. Lembrando que tem que deixar o hype aí, tá ligado? Hype. E se você quer apoiar mais ainda o canal, deixa aí o seu comentário, a sua opinião, que vai ajudar demais os vídeos chegarem para mais pessoas. O ex-chefe de gabinete, o Marco Aurélio Santana Ribeiro, Marcola, e afirmou que empréstimos fazem parte da realidade de muitas pessoas. Durante reunião com representantes do PSOL e da Rede, o presidente questionou, fez a seguinte pergunta: quem nunca pegou um empréstimo? Lula também disse que apoia as investigações e que pediu esclarecimentos a Marcola sobre a operação financeira. As investigações apontam que Roberta Luxinger pagou as contas pessoais de Marcola, que somam R$ 249 mil. Os registros foram encontrados no celular da empresária, apreendido pela Polícia Federal. A gente lembra que ela é investigada no caso das fraudes do INSS e mantém essa relação de amizade com Lulinha. Marcola afirmou que os pagamentos se referem ao empréstimo pessoal já quitado e negou qualquer tipo de irregularidade. Lude, a gente está acompanhando aí uma foto do Marcola que pouca gente conhecia, ele trabalhava no gabinete ali do presidente Lula, exercia uma função muito próxima de Lula. No mês passado, no dia 21 de julho, ele sai dessa função e passa a atuar como coordenador ali da campanha do presidente. Quando vem à tona essa informação de que ele pediu empréstimo aí no valor de praticamente R$ 250 mil para a lobista Roberta Luxinger, ele saiu de cena ontem, inclusive nós repercutimos aqui a notícia que ele saiu fora da organização da campanha do presidente Lula, mas que disse que eram empréstimos pessoais, que ele já quitou todas as dívidas com a lobista e que funcionava assim, ele mandava via WhatsApp os boletos para a empresária quitar para ele. Essa história do Marcola, esse nome é sugestivo, inclusive, né? Agora o Lula tem um Marcola para chamar de seu. Esse Marcola, ele ficava ali no gabinete do Lula, ele era aparentemente um cara de muita confiança, que atendia a porta, recebia todo mundo, atendia telefone, não era o Lula que atendia, era ele, esse Marcola. Então tiraram, quando viram que esse Marcola foi descoberto, tiraram o Marcola do gabinete do Lula e colocaram na campanha, deram para ele um carguinho ali para ele não ficar sem, né? Os amigos não abandonam os seus, ninguém larga a mão de ninguém. Falaram para ele, olha, sai daqui só para organizar aqui, tirar os holofotes daqui do gabinete do Lula, mas a gente vai dar um carguinho para você aqui na campanha. E aparentemente isso também pegou muito mal, então agora não sei se largaram a mão do cara ou simplesmente estão arrumando ali a casa para resolver as coisas. Mas o fato é que tudo que envolve esse Marcola do Lula é muito suspeito. Porque, veja, descobriram que ele mandava os códigos de barra para Roberta Luxinger. Então, uma coisa que não está esclarecida ainda, ele recebia apenas um dinheiro emprestado, houve um depósito para ele, ou entregaram uma mala de dinheiro para ele de empréstimo, como ele diz que era um empréstimo, né? Como é que foi esse empréstimo? Foi por conta bancária, foi por dinheiro físico, ou foi por pagamento de código de barras, ou houve uma combinação entre as duas formas de recebimento? É aquele negócio, follow the money, tem que seguir a origem desse dinheiro para descobrir de onde que ele partiu, se foi pago depois esse empréstimo ou se não foi. Ele diz que foi pago, que ele simplesmente pegou o empréstimo com uma super amiga. Essa Roberta aparentemente é amiga de todo mundo e uma amiga muito generosa, né? Uma espécie de Vorcaro que ajuda todo mundo, dá empréstimo, enfim, amiga generosa. E ele aparentemente disse que é tudo certo, tá tudo legal. Então, assim, já passou da hora de quebrar o sigilo bancário do Marcola. Eu não sei se isso já foi feito. Não sei se a PF já pediu, se o Mendonça já decretou, mas esse já é o típico caso de decretação de sigilo, de quebra de sigilo bancário, porque aí você vê se realmente ele fez esse pagamento para ela. E está na hora de ouvi-lo também. Se não houver esse pagamento lá nos extratos bancários dele para ela, devolvendo o tal do empréstimo, então vai ter que se perguntar para ele, como que você pagou isso?
porque tem esse negócio, né? A gente, bom, não dá para acusá-lo de propina. Tudo, por enquanto, está no âmbito da investigação. Então, o que a gente sabe, né, da experiência que a gente vê aí do noticiário policial, quando acontecem esses empréstimos, muitas vezes eles não são pagos e nem são cobrados, porque na verdade não são empréstimos, são propina. Então entra com a categoria de empréstimo para posar de negócio lícito, mas na verdade ninguém devolve. Então precisa quebrar o sigilo desse Marcola e ouvi-lo imediatamente para saber se ele realmente pagou por esses empréstimos. É isso que tem que acontecer. O próximo passo aí desse inquérito é fazer isso. Pois é, Piotr, não temos essa informação se já foi pedido a quebra do sigilo bancário do Marcola, da Luxinger nesse caso. Agora, o empréstimo ocorria por até algum benefício. A Luxinger, a Roberta Luxinger, ela queria o quê? Trânsito, queria ter acesso às autoridades. O Marcola era o chefe de gabinete muito próximo do Lula. Ela queria muito ali, principalmente, acesso ao Ministério da Saúde, porque tinha alguns contratos que ela queria emplacar, ela, Lulinha, o careca do INSS, envolvendo cannabis. Inclusive, é um dos inquéritos pelo qual está respondendo o Lulinha. Então, essa engrenagem ali funcionava dessa forma. Ela pagava os boletos, essa linha investigativa, pelo menos aquilo que a Polícia Federal está investigando. A Roberta pagava os boletos do Marcola, em troca, queria trânsito, acesso a autoridades. Primeiro que o Marcola não poderia ter aceitado. Nós estamos falando de uma lobista. Ele controlava a agenda do presidente. Imagina alguém que controla a agenda do presidente, que poder tem sobre todos os outros ministros? Ainda mais no governo do PT, que o Lula é uma entidade. Mas vamos lá. Aí o Lula vai lá e faz a seguinte pergunta. Veja só, olha a hipocrisia. Quem nunca pegou o empréstimo na tentativa de proteger e defender o Marcola, o assessor dele? Com um lobista, nunca. Pergunta para todos os 211 milhões de brasileiros, a maioria absoluta vai dizer que nunca pegou empréstimo com lobista. Ainda mais sendo o homem que estava pedindo o empréstimo quem controlava a agenda do presidente da República. Levando em conta que a Roberta Luxinger, a lobista, teve 41 encontros fora da agenda na esplanada dos ministérios. Com foco, obviamente, no Ministério da Saúde, mas 41 encontros fora da agenda. Por que fora da agenda? A engrenagem está toda montada, é muito detalhe, é muita evidência aqui, sinal ali, que chama atenção para um absurdo. A ponto de o Marcola sair do governo, mas não saiu do governo pela porta dos fundos, foi para assumir a campanha do Lula. E agora a coisa ficou tão ruim que o afastaram. Mas tem que responder, porque enquanto esteve lá, precisa saber o quanto custou cada um desses encontros, 41, fora da agenda, ou seja, nenhuma transparência pública que a Roberta Luxinger teve dentro do governo Lula. Sendo que ela é amiga do Lulinha, o Marcola é o assessor do pai do Lulinha, o presidente Lula. Ponto. Alguma dificuldade de entender que tem uma trama, no mínimo, estranha nisso, mas é bem mais que estranha, bem mais. O Brasil merece respostas, investigação, quebra de sigilo dessa gente toda. 19h07, o Oeste Sem Filtro está só começando nessa quinta-feira e, claro, eu quero a sua participação, porque no fim do programa a gente sempre compartilha alguns vídeos da nossa audiência, então aproveite para mandar esse vídeo para a gente, para a nossa equipe. O número do WhatsApp eu compartilho com você na tela, é o 11 95786 1993. A gente aguarda a sua participação e faz agora a primeira pausa, um rápido intervalo, a gente volta já. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, se reuniu com o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, para discutir a relação entre o gabinete do magistrado e a Polícia Federal. O encontro foi articulado pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, e teve como objetivo reduzir a tensão entre Mendonça e a cúpula da Polícia Federal. O impasse começou depois que o ministro determinou que a Polícia Federal encaminhasse ao Supremo todos os documentos brutos da investigação sobre as fraudes no INSS e informasse previamente qualquer mudança na equipe responsável pelo caso. Mendonça avalia que a direção da Polícia Federal não cumpriu integralmente a decisão judicial.
Durante a reunião, Mendonça também pediu ao ministro da Justiça que a Polícia Federal atue com independência e critérios técnicos nas investigações sob sua relatoria. Segundo relatos, o ministro demonstrou preocupação com as mudanças na equipe responsável pelo caso e também com o ritmo das investigações. Já integrantes da Polícia Federal afirmam que a determinação de Mendonça interfere na autonomia dos delegados responsáveis pelas investigações. Segundo interlocutores, o encontro foi considerado positivo e ocorreu em clima amigável. Piotr, a gente reforça sempre que hoje o ministro André Mendonça tem nas mãos, tem no seu gabinete, 2 dos principais casos de escândalos do Brasil. As fraudes no INSS e também o escândalo do Banco Master. E já tem algum tempo que a gente está acompanhando essa situação do ministro André Mendonça, incomodado com uma certa interferência, principalmente da cúpula da Polícia Federal. Hoje, então, houve essa reunião que foi intermediada pelo chefe da AGU, que é Jorge Messias. A gente sabe que Jorge Messias e André Mendonça, eles têm uma relação pessoal. Sim. Já, né? Até por conta da questão da religião. O André Mendonça foi um cabo eleitoral do Jorge Messias para ele entrar no Supremo Tribunal Federal. E hoje houve, então, essa reunião com o ministro da Justiça, o Wellington César Lima e Silva, para tentar chegar em uma composição em relação à preservação da autonomia da Polícia Federal, mas também dos trabalhos desenvolvidos no gabinete pelo ministro André Mendonça e toda a sua equipe. Vamos, primeiramente, para a teoria republicana. A Polícia Federal é uma instituição de Estado, que significa dizer que ela não tem coloração partidária, ela não serve a governos, ela serve ao país. O presidente da República, sim, é uma prerrogativa dele, o direito de nomear o diretor-geral da Polícia Federal, coisa que foi negada ao Bolsonaro. O Lula conseguiu nomear o Andrei Rodrigues, esse atual, que foi segurança da campanha dele. A Polícia Federal não é mais a Polícia Federal do ponto de vista de percepção pública e do que a gente está vendo de reclamações que faz agora um ministro do Supremo Tribunal Federal, uma entidade de Estado, uma instituição de Estado. A Polícia Federal foi, sim, partidarizada. Sofre influências políticas e pressões do gabinete, ou melhor, do Palácio do Planalto do governo Lula. Isso tudo já deveria ser um escândalo por si só. Ainda assim, o ministro André Mendonça, muito educado, muito republicano, foi ao ministro da Justiça, porque a Polícia Federal está no guarda-chuva do Ministério da Justiça, dizer, olha, há problemas sérios aqui. A Polícia Federal não cumpriu com critérios técnicos as determinações que ela recebeu por parte do ministro. Aí você fala, mas é o ministro quem está presidindo esse inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal, porque são pessoas que têm foro, ou pessoas relacionadas àquele caso têm foro por prerrogativa de função, o tal do foro privilegiado. Se o ministro chega a esse ponto de desconfiar do trabalho da Polícia Federal, a ponto de, digamos, blindar uma parte da Polícia Federal, do comando da polícia, isso também deveria ser um reforço do principal escândalo. A pergunta é, até quando isso vai continuar? Porque nós estamos vendo agora um encontro que aconteceu a pedido, muito provavelmente, do próprio André Mendonça, que faz determinações à Polícia Federal, e aí o comando da polícia não são integrantes, não. É o comando da Polícia Federal que responde ao Palácio do Planalto, deixa de agir como uma instituição de Estado e passa a ser uma polícia política do atual governo, que está, obviamente, pressionando seus delegados para que não atuem numa investigação como, por exemplo, do roubo de aposentados, do escândalo do INSS, que envolve, por exemplo, o filho do presidente, o Lulinha, e o irmão do presidente, sem contar outros entes do próprio governo federal. Mas o Banco Master, e aí pega não só o governo federal, onde está exatamente o núcleo do Banco Master, porque nasceu com o PT da Bahia e está dentro do Palácio do Planalto também. Basta lembrar daquela história, o Lula recebeu o Vorcaro fora da agenda, num encontro estranho, extremamente intermediado, sabe-se lá por quem? Talvez por Jacques Wagner, que sim, recebeu favores de gente ligada ao Master. Nasceu lá no PT da Bahia. Até outro dia, o Jacques Wagner era o líder do governo no Congresso e o Rui Costa, outro governador da Bahia, era o ministro da Casa Civil. Ou seja, o escândalo está dentro do governo, sem contar o que atinge ministros do próprio Supremo Tribunal Federal, que também, então, neste caso, teriam interesse que as investigações não avançassem na Polícia Federal dentro do gabinete do André Mendonça, que está tentando fazer esse trabalho. Nós estamos com escândalo elevado a escândalo e mais escândalo.
porque a Polícia Federal, veja só, olha, havia uma suspeita, um incômodo do ministro Alexandre de Moraes de que o Ramagem, que era o indicado do Bolsonaro à época, pudesse influenciar nas decisões da Polícia Federal. Derrubou essa prerrogativa presidencial, com a qual, na época, o presidente Bolsonaro deveria não seguir, deveria não atender. Mas, enfim, foi o que aconteceu. Agora nós temos todos esses escândalos e está o ministro André Mendonça lutando sozinho e nenhuma conversa. Por exemplo, do presidente do Supremo Tribunal Federal, o Fachin. O governo federal tem interesse, é a outra parte que tem um interesse completamente escuso nessa história, tanto que está aqui um ministro do Supremo reclamando de uma situação como essa. É escorchante o que nós estamos vendo aqui. Isso aí é absurdamente um problema para o país. E vamos lá, um ponto claro aqui. É escandaloso o que está acontecendo na Polícia Federal e ela deve explicações ao cidadão brasileiro. Pois é, Lud, eu queria te ouvir. Essa reunião de hoje aconteceu também no intuito de abrir um canal, tentar abrir pelo menos um canal de diálogo com o Ministério da Justiça, já que a cúpula hoje da Polícia Federal é comandada pelo André Rodrigues, que estava tomando uísque com o Daniel Vorcaro, que é a peça-chave do escândalo do Master, que está sendo investigado, o caso, né, está nas mãos do ministro André Mendonça. Então, a gente entende que ele busque aí alternativas para tentar preservar essa autonomia. Uma das críticas, a gente sabe a preocupação dele desde o início, pisando em ovos muitas vezes, é para não fazer nenhum ato ali que possa eventualmente ser declarado nulo mais para frente, como a gente viu o que aconteceu com a Lava Jato. Eu queria te ouvir, porque tem uma crítica que alguns veículos, enfim, alguns especialistas trazem, é que o ministro André Mendonça havia determinado, bom, primeiro, que qualquer alteração nas equipes de delegados fosse informado a ele, porque já houve algumas trocas. Essa é uma questão. Mas a outra, parece que houve uma determinação que todos os documentos brutos produzidos na investigação deveriam ser entregues diretamente ao gabinete do ministro André Mendonça. Eu queria te ouvir especificamente em relação a esse caso que alguns especialistas criticam aí do gabinete do ministro, que não faz investigação, o juiz não investiga, né, só julga e analisa as provas que são produzidas pela Polícia Federal. Se isso pode ser algum problema, como é que você enxerga essa questão? Então, eu não vejo uma ilegalidade nessa conduta do André Mendonça. Pelo contrário, eu estou vendo um excesso de diligência. Ele está sendo diligente porque ele sabe que esse inquérito que ele está conduzindo não é um inquérito corriqueiro. Agora, se você me pergunta, nas varas criminais ali, nas comarcas menores, esse é um procedimento corriqueiro? Não, não é corriqueiro. Mas também os casos que tramitam não são casos dessa magnitude. Então eu penso que se a lei não proíbe que o André Mendonça haja dessa forma e ele vê a necessidade, como eu acho que existe mesmo, de tratar esse... Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Conexão Política e antes de começar a ler aqui, quero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos. É muito importante seu comentário, a sua opinião, que vai ajudar os nossos vídeos a engajarem e chegarem para mais pessoas. Lembrando que a gente precisa se unir mais que nunca, a gente conseguir eleger aí o Flávio Bolsonaro aí a presidente, porque ele ainda vai conseguir indicar 4 ministros aí. A gente nunca vai... se nós ganhar essa eleição, vamos ganhar. Se nós não, nós vamos ganhar essas eleições. Nós vai conseguir acabar com o sistema total, porque o sistema vai lutar de diversas maneiras para acabar com a direita, porque a direita tem como indicar 4 ministros aí ao STF. E ainda a gente sabe que se o Bolsonaro foi eleito, o Toffoli tá na mira, é o mais fácil de cair, que é pequeno, e o Moraes, que também tá. O Moraes não tem nem que falar também, né? Os dois aí, e fora outros, mas esses dois é os primeiros que vão cair. Primeiramente é o Moraes, né? O Moraes aí envolvido com a esposa com um contrato de 29 milhões aí com o Vocaro, e outras mensagens com o Vocaro. Conseguiu bloquear minha prisão, Vocaro falando para ele. Que isso, hein, pessoal? Vocês acham que ele vai sair ileso depois de tudo que ele fez ao nosso Brasil, ao pessoal do 8 de janeiro, que teve suas vidas
retiradas. Aí tem pessoas presas, diversas pessoas presas ainda por não fazer especificamente nada. Não, eu acho muito injusto a prisão de Bolsonaro, 27 anos, a prisão de outras pessoas de todos os 8 de janeiro, prisões de 20 anos, 14 anos, 10 anos. Cara, uma pessoa rouba, mata hoje, não é presa a quantidade de tempo que o pessoal do 8 de janeiro e da trama golpista que eles uma narrativa que eles inventaram, são presos por muito tempo, e qualquer outra coisa aqui no Brasil, esse julgamento não seria, essas pessoas não ficariam nem um ano na cadeia. No máximo fazer alguma coisa com a prefeitura aí para pagar os bens. Isso eu acho que deve sim. Eu acho que quem quebrou o patrimônio aí tem que fazer a reposição trabalhando para o governo. E é isso. Agora, fazer essas prisões aí torna eles um ditador.